Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da NET e também da BTV e através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Prazer tê-lo conosco, vereador. Prazer é meu. Vereador, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre suas reivindicações aqui na Câmara de Vereadores, né, e manifestações também na tribuna. O senhor tem reivindicado aí e dado como sugestão ao Executivo a ideia da construção de um parque linear aqui na cidade de Blumenau, ali na região do bairro Garcia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua ideia. Eu acho que nós vivemos um novo momento social e as pessoas procuram e querem lazer. E merecem também, obviamente, né? E se nós fizermos uma análise retrospectiva do município de Blumenau, no passado, até a década de 70, 80, havia grandes clubes, havia muitos clubes e as pessoas participavam, mesmo porque era uma política das empresas incentivar e às vezes até mesmo pagar um clube para o seu funcionário. Hoje isso não existe mais. Os clubes diminuíram, muitos fecharam, não tem mais os mesmos atrativos e o que surgiu de novo nos últimos anos de lazer foi o Parque Ramiro Rüdiger. E eu tive a grande oportunidade, Marcão, de ser gerente de Turismo, Cultura e Esporte do governo do estado e participar da atração dos recursos do Parque Ramiro Rüdiger para Blumenau. Então já foi um momento que mudou, houve uma grande discussão em Blumenau, uma polêmica discussão, se faz lagoa, se não faz. Quem tem memória, um pouco de memória, lembra disso, mas é um sucesso absoluto, né? Está em construção, com algumas dificuldades e percalços ao longo do caminho, aí, em razão da BR-470, o Parque das Itopavas, e agora o Garcia também precisa de um espaço. Eu tive a oportunidade também, como vereador, como presidente da Fundação Cultural, de criar a Rota do Lazer, de regulamentar a Rota do Lazer, que acontece aos domingos, na Rua 15, e agora eu estou sugerindo ao Executivo, no momento em que a Prefeitura de Blumenau, que o Poder Executivo de Blumenau vai fazer investimentos no início ali do Garcia, tanto na Rua Amazonas como na Rua Hermann Ruscher, até Gertrud Metzger. Para quem não sabe, é a Rua do Hotel Viena, do Top Car, né? Então, analisando ali aquela região, isso já é algo que eu penso há muito tempo, mas acho que é um momento oportuno, o momento adequado é esse, de juntar as pessoas, de reivindicar, de falar com o Poder Executivo enquanto está em planejamento. Naquela área que vai, ali de onde é mais ou menos hoje o Magnus, é uma construção razoavelmente nova da Frechal, no início da Rua Amazonas, depois do condomínio residencial Bavária, tem o Floresta Negra, depois tem o Magnus. A partir dali até a Rua Gertrud Metzger, que é a Rua do Viena, tem uma área verde nos fundos que é muito grande. E o que se pode fazer? Um parque linear. O que é isso? É um parque normalmente à beira do rio, e tem um rio maravilhoso, Ribeirão maravilhoso, ali, que é o Ribeirão Garcia, cristalino. Não precisa de grande investimento em infraestrutura, não precisa cortar as árvores, na verdade é só fazer um gramado e liberar aquilo para o uso. Alguns terrenos, se eu não me engano, são particulares, mas é uma via projetada lá, da década de 70, se eu não me engano, e eu não acredito que o Poder Executivo venha a querer construir mais uma via lá, mesmo porque vai ser em cima do rio, não vai ter licença ambiental, e mesmo sendo de particulares, eles não terão autorização ambiental para construir naquele local. Então, a minha sugestão é que o Poder Executivo compre aqueles terrenos, indenize os proprietários e faça um parque linear para que as pessoas possam ir com as famílias, para que possam ir passear com o cachorro. Crie uma grande parque linear, só com gramado. A gente vê isso pelo mundo todo. Sim. Pelo mundo todo. Sabe, eu estive recentemente na Austrália e tem parques enormes na cidade sem nenhuma infraestrutura, só gramado e pista de caminhada, onde as pessoas vão com as famílias, vão fazer piquenique, ficam à beira dos rios, à margem dos rios, né? Vão com cachorros brincar no final da tarde, faz pequenas trilhas. Então não precisa de um grande investimento de infraestrutura, não precisa de casa, não precisa de, enfim, quadra de tênis, quadra de vôlei. Isso, quem sabe, no futuro possa se fazer. Mas já começando a fazer um parque linear, eu acho uma ideia maravilhosa. No centro das grandes cidades do mundo todo tem isso. Sabe, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, onde a gente vai, encontra parques dessa natureza. E eu defendo que não se faça grandes infraestruturas, mesmo porque o rio enche. Inevitavelmente vai inundar. Então, vai ter gramado, o rio vem, baixa, pronto, continua a usar sem estragar nada.
investimento baixíssimo. Investimento baixo. E vai atender ali muito a população da região sul da cidade. Toda aquela região do início da Alameda, né, do início da Rua Amazonas, da Hermann Ruscher, da Alameda, pode se beneficiar com um espaço de lazer como esse. Muito bacana. E o senhor repassou essa ideia aqui ao Poder Público? Isso nós estamos fazendo inicialmente aqui um requerimento, né, pedindo para que ele faça um estudo de viabilidade e que, obviamente, se for viável, se estiver dentro das possibilidades do município, que venha fazer. Se não, que já coloque no seu planejamento. Mas o momento é oportuno, porque o governo vai mexer naquela região. E agora vamos discutir rapidamente, entrar em outro tema. Olha como a reurbanização da Alameda Rio Branco e da Nereu Ramos mudou a característica daquela região. A Nereu Ramos, para quem se lembra, era lúgubre, era escura, de paralelepípedo, era uma rua feia. E a Alameda tinha regiões central, uma das ruas mais antigas da cidade, tinha lugar que não tinha calçada. Foi feita uma reurbanização, iluminação nova, calçadas novas, ainda tem que melhorar a qualidade do asfalto, porque é um asfalto antigo, mas atraiu diversos investimentos para lá, diversos investimentos. Só nos últimos meses eu percebi que abriram 7, 8 novos restaurantes. As pessoas que moram lá têm aproveitado o seu bairro. E isso, de fato, é o que a gente tem que motivar, tem que incentivar, que a pessoa não precise pegar o carro para ir almoçar, para ir confraternizar, para encontrar os amigos, para ter lazer, que ela possa fazer isso tudo a pé, perto da sua casa. Que bacana. Essa ideia aqui do Parque Linear é muito bacana. Já foi repassado, então, ao Poder Executivo. O senhor aguarda uma resposta? Isso. E também, caso o Poder Executivo ache ou entenda necessário, a gente pode juntar todos os moradores de lá, né? Juntar os proprietários dos terrenos para ver o que eles pensam a respeito. E eu acho que a gente pode fazer uma discussão muito boa, quem sabe audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, mas é um local adequado. Não se vai construir lá, a gente tem que impedir que haja construções ilegais, né? Já é mais uma forma. E a gente sabe como é que funciona. Constrói ilegal hoje, colocou um telhado, amanhã ninguém mais tira. Então vamos também preservar uma área bonita no centro da cidade e oferecer lazer às pessoas. Vereador, o senhor está encaminhando aí um requerimento ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O que o senhor pede? Que a rodovia BR-470, né, ela entre no pacote de concessão do governo federal. Gostaria que o senhor explicasse essa questão aos telespectadores. Qualquer pessoa que pensa o desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina entende que a BR-101 se tornou, depois de duplicado, o maior eixo de desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina. E a BR-470, que interliga o oeste do estado aos portos de Itajaí, de Navegantes, passando por Blumenau e por outras regiões economicamente muito ativas, é uma vergonha, é uma picada. É inimaginável que nós possamos conviver por tantos anos com uma BR-470 da forma que ela está. Está sendo duplicada depois de muitos e muitos anos, 30 anos de discussão para começar esse trabalho de duplicação, e nesse ano o governo federal encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Congresso Nacional, retirando todo o recurso para a duplicação. Esse é um presente para Santa Catarina. Presente grego. É uma vergonha para o estado de Santa Catarina. Só até o mês passado, nós já havíamos arrecadado algo em torno de 70 bilhões de impostos. Nós é o estado de Santa Catarina. E o governo federal devolve 50 milhões para a duplicação da BR-470. É vergonhoso. Nós não podemos admitir. E não tem solução a curto prazo. Ela vai continuar desse jeito. Veio o ministro aqui e inaugurou 8 quilômetros. Uma rodovia com mais de 500. Inaugurou 8. 8 quilômetros com uma rodovia com mais de 500. Tirou os recursos do estado que já arrecadou 70 bilhões em impostos, devolveu 50 milhões para uma das obras mais importantes. E olha só, se houver um investimento e uma duplicação, vai aumentar a arrecadação do estado. Sim. Olha o custo de transporte de toda a produção agrícola do oeste do estado de Santa Catarina, o acesso ao Planalto Serrano, o acesso à região produtora suína, tudo que é exportado. Hoje o presidente da República está visitando a Ásia, a Arábia Saudita, esteve na China, esteve no Japão, que são consumidores
do estado de Santa Catarina. Nós exportamos porcos, nós exportamos aves para o mundo todo. Estamos capacitados para fazer essa exportação como nenhum outro estado do Brasil. Só em Navegantes e Itajaí nós temos mais berços de atracação de portos do que em todo o Rio Grande do Sul. E não tem acesso. Imaginar que Blumenau em 1910 já tinha ferrovia. E hoje a gente tem uma picada para chegar em Itajaí e Navegantes. Então, acho que é o momento de tomar uma decisão quando o governo está propondo muitas concessões, e aqui Santa Catarina teve muita sorte no aeroporto, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis, que foi concedido à iniciativa privada ao Zurich Airport, que é o aeroporto de Zurique, uma empresa suíça. Nós tivemos uma sorte tremenda que mudou aquilo lá. Hoje é um equipamento completamente renovado, que vai ser um hub de voos, um hub de transporte de todo Santa Catarina, que os outros estados irão invejar. E agora nós precisamos de infraestrutura. O que a gente precisa é infraestrutura. Então é o momento de jogar as cartas na mesa e falar, olha, chega de brincadeira, a gente não quer ficar com o pires na mão, precisamos de uma BR, nem que seja concedida a iniciativa privada e pedagiada. E o senhor acredita que se entrar nesse pacote de concessão, nós deveremos ter uma duplicação mais ágil? Olha a questão do aeroporto. Em menos de um ano, eles transformaram um aeroporto feio, acanhado, com capacidade para menos de 4 milhões de passageiros anos, para um aeroporto gigantesco, com capacidade de mais de 8 milhões de passageiros anos, com lojas, com possibilidades culturais, possibilidades de lazer para toda a região do sul de Florianópolis. É óbvio que com investimentos da iniciativa privada, ela será concluída em pouco tempo. Vereador, o senhor está reivindicando mais policiais civis aqui para a cidade de Blumenau. O senhor fez uma reivindicação diretamente à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Eu tenho discutido muito a segurança pública do Médio Vale do Itajaí. E eu acho que Blumenau tem que ter esse papel de protagonismo no Médio Vale do Itajaí por ser a maior cidade da região. E nós temos algo também inacreditável. As pessoas daqui, por alguma forma, são esquecidas em alguns assuntos. Podemos falar do Oktoberfest agora. Não recebeu um centavo do governo do estado para sua realização, quando a regata de volta ao mundo, que não é uma iniciativa de Itajaí, recebe 4 milhões de reais. Por quê? A gente tem que defender a nossa região. Segurança pública é um exemplo disso. Se nós compararmos percentualmente o número de agentes da Polícia Civil, policiais civis e da Polícia Militar, com Joinville, com Lages, com Florianópolis, com Criciúma, com outras cidades do mesmo porte, maior ou menor que Blumenau, em todas as perspectivas, nós temos 50% a menos policiais em relação às pessoas. Em todas as perspectivas, nós temos pela metade o número de serviço oferecido pelo Estado. Onde não há Estado, há criminalidade. Então eu tenho feito um trabalho muito grande, que é no sentido de fortalecer o sistema de segurança pública de Blumenau e região, atraindo uma delegacia da Polícia Federal e um posto de emissão de passaportes, mas também o Estado de Santa Catarina vai chamar novos agentes da Polícia Civil. Então eu conversei com os delegados aqui da região, vi qual é o número adequado para a nossa região, o que precisa para preencher o que precisa para hoje. Né? Não é nem uma perspectiva de futuro, é para hoje. Qual é a defasagem atual? E pedi então ao governo do Estado de Santa Catarina que olhe com atenção. Vereador Silvio, o senhor tem feito aí diversas visitas a diversas empresas aqui da cidade de Blumenau. Quero falar dessas visitas no próximo bloco, pode ser? Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta
volta aqui no programa Fala Vereador, obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa é para discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Vereador, o senhor, ao longo do seu mandato, o senhor tem feito aí diversas visitas a empresas aqui da nossa cidade, conhecendo a realidade e também acompanhando o trabalho que é desenvolvido. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua estratégia de mandato que o senhor está fazendo desde que assumiu a Câmara. Na verdade, o grande diferencial de Blumenau e região, de todo o Vale do Itajaí, eu posso dizer assim, é a nossa capacidade de trabalho, a capacidade empreendedora. Então, eu tenho valorizado aquele cidadão que muitas vezes se sente menosprezado, acuado pelo estado de burocracia que nós vivemos. E que nós vivemos é o Brasil, não é uma regra de Blumenau. O Brasil vive um excesso de burocratização, nós não privilegiamos a liberdade econômica e muitas vezes a sociedade condena justamente aquele que aposta o seu capital, o seu dinheiro, a sua vida para gerar empregos, para arrecadar impostos e permitir que os governos prestem serviços. Então, desde o meu primeiro dia de mandato, eu tenho valorizado a livre iniciativa e, fundamentalmente, aquelas pessoas que se dedicam a gerar empregos em Blumenau, e Blumenau dá exemplo, tem todos os melhores índices do Brasil em geração de emprego, com carteira assinada. Então, nós temos aqui um empreendedor, um empresário que, de fato, respeita as regras, que batalha, que gera economia e faz de Blumenau, de fato, o que ela é. Nós devemos isso à capacidade empreendedora do nosso povo. Então, eu tenho procurado valorizar ao máximo essas pessoas, valorizado ao máximo quem, de fato, constrói a nossa cidade dia a dia. E o senhor tem visitado diversas empresas, diversos segmentos, mas tecnologia da informação realmente tem despontado bastante aqui na cidade, não é? É impressionante como esse mercado cresce, Marcão. Tecnologia da informação nasceu em Blumenau antes de qualquer outra cidade dos 3 estados do sul do Brasil. Em 1968, final de 68, nascia aqui a CETIL, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar da CETIL, e a partir daí, e curiosamente, houve um grande apoio do governo municipal à época, que foi criticado tanto pelos vereadores como pela sociedade. Como é que já se viu apoiar alguma coisa que ninguém sabe o que é e se vai dar resultado ou não. E a partir da CETIL, muitas pessoas que criaram suas outras empresas vieram da CETIL aqui de Blumenau. Sim. E hoje nós temos empresas com 35, 40 anos de atuação no mercado de tecnologia da informação. Isso nos orgulha, isso nos enche de satisfação. São empresas que geram emprego há muito tempo aqui, mas há um fenômeno novo dos últimos anos, que é também a atração de empresas multinacionais de tecnologia para Blumenau. A gente pode dizer aqui a T-Systems, que é um exemplo disso, que é uma empresa alemã do grupo Deutsches Telekom, que é um grupo gigantesco de comunicação da Alemanha, que hoje tinha antes em São Paulo suas maiores atividades, hoje em Blumenau. A Philips, que é uma empresa holandesa, comprou um software desenvolvido em Blumenau por médicos aqui de Blumenau, o Dr. Hertel, acho que é o grande gestor desse programa, e hoje vende esse software para o mundo todo a partir de Blumenau. A perspectiva da Philips é chegar a mais de 1.000 funcionários na área de tecnologia da informação e comunicação aqui no município de Blumenau. E a gente está vendo surgir agora um terceiro fenômeno, que são as startups. Normalmente, quando se faz um índice, uma discussão em Blumenau, no Brasil sobre uma análise das cidades com maior número de startups, em Santa Catarina a gente vê Florianópolis. Isso graças aos programas de desenvolvimento da Universidade Federal e da própria governo estadual, né, que está localizado lá, Sim. e o governo municipal. Mas agora elas estão surgindo em Blumenau e elas vêm com força. Recentemente, agora no mês de outubro, eu visitei uma empresa que tem 3 anos de mercado, 3 ou 4 anos de mercado, e ela já tem uma sede nova projetada para ter 300 funcionários, que nasceu aqui em Blumenau. Nasceu dentro de uma outra empresa nova. Então nós vamos acompanhar uma grande revolução no mercado aqui de Blumenau. E nós temos que valorizar diariamente e agradecer essas pessoas. Quando eu vou, por exemplo, entreguei recentemente uma moção a uma empresa de tecnologia da informação, completou 35 anos, eu não vim homenagear, eu vim agradecer.
em nome de todos os blumenauenses, que nós representamos de forma legítima, eu vim prestar aqui a minha homenagem, mas no sentido de gratidão. Legal. Vereador, projeto de lei que tem como objetivo facilitar a emissão de alvarás sanitários aos produtores de Blumenau. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. O primeiro grande destaque da economia de Blumenau foi rural. Já em 1880, Blumenau recebeu um reconhecimento internacional em Paris pela sua produção agrícola. Dr. Blumenau foi lá receber. E hoje, claro, ela vem diminuindo, né? Ao longo dos anos ela tem diminuído, a bacia leiteira diminuiu. Infelizmente, depois que fechou a companhia Jensen, que foi uma das grandes empresas do Brasil aqui na Itapava Central, esse mercado encolheu, o mercado agrícola encolheu. Mas ainda há muitas famílias que vivem do trabalho rural. E elas têm uma dificuldade muito grande em vencer a burocracia. Em ter, por exemplo, o alvará sanitário para transformar coisas pequenas, como repolho em chucrute, frutas que elas têm em geleia. Então é muito caro para o produtor rural. Então nós estamos fazendo um projeto de lei, eu apresentei aqui na casa, está tramitando, para facilitar, diminuir a burocracia do produtor rural familiar para que ele possa transformar alguns dos seus produtos para oferecer à comunidade blumenauense, com todas as regras sanitárias, né, respeitando todas as regras sanitárias, mas facilitando, diminuindo exponencialmente a burocracia para esse cidadão. Como é que está o trâmite desse projeto? Ela está em discussão agora na Secretaria de Saúde, que é onde tem a vigilância sanitária, certo. E eu acredito que nas próximas semanas ela virá aqui para casa em forma de mensagem do Executivo para ser votada. Para encerrar, vereador, a alteração do projeto PSI, o senhor está debruçado aí nesse projeto, quais as possíveis alterações que poderão ocorrer? Isso é uma grande demanda da sociedade. E hoje a lei do PSI, ela permite que a Polícia Militar, por meio de um convênio, isso é uma inovação de Blumenau, isso tem um mérito muito grande à nossa cidade, que a Polícia Militar vá lá e dê uma advertência à pessoa que esteja praticando, né, a bagunça à noite, né, excedendo os decibéis possíveis e incomodando toda a vizinhança. Mas a advertência é dada hoje ao CPF, ou seja, tem 50 pessoas numa festa. Vai em algum momento, né, música muito alta, passando os limites do zoneamento permitido, polícia militar vai lá, quem é o responsável? Levanta a mão 1, CPF, está advertido. Daqui a meia hora, mais reclamações, pessoas que têm que acordar cedo para trabalhar, quem tem criança em casa, idosos, não conseguem dormir, chama a polícia de novo, vai lá, quem é o responsável? Daí é outro. Daí tem 50 pessoas. Então a gente está discutindo isso com o planejamento, com a Polícia Militar, para encontrar uma regra, né, para o bom convívio entre as pessoas de Blumenau. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. Eu que agradeço. Conversamos com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Fala, vereador. Fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.